Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo aqui a gente vai comentar uma norma profissional da contabilidade chamada NBCPG 12, que trata sobre educação profissional continuada na contabilidade. NBCPG 12 R3, tá pessoal? Que significa dizer que já é a terceira revisão pela qual essa norma profissional passa, ok? Antes da gente iniciar nossos comentários aqui sobre a norma, deixa eu fazer dois pedidos para você. Primeiro se você gostar aqui dessa aula, gostar desse vídeo, deixa uma curtida nele, dá um joinha, dá um like, tá? Que ajuda muito o nosso trabalho aqui a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Segundo pedido, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que a gente se aproveitar tudo que tem por aqui, você ainda vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Valeu? Então é isso, pessoal. Pedidos feitos. Vamos lá comentar a NBCPG 12R3, Educação Profissional Continuada. Aqui está o sumário dela, tá? E aí a gente vai passar pelos conceitos e objetivos, campo de aplicação e obrigações dos profissionais, comissão de educação do CEPC, né? Os conselhos regionais, capacitadoras, eventos de educação, disposições gerais e vigência. Anexo 1, o anexo 1, pessoal, ele trata de diretrizes para o credenciamento de capacitadores. Esse aqui a gente vai passar direto, porque ele é um anexo bastante específico, que interessa às empresas que querem trabalhar como capacitadores dentro da educação profissional continuada. Então, elas têm que seguir essas diretrizes, tá? Então, a gente vai passar pelo anexo 1 e vamos comentar o anexo 2, que é a tabela de pontuação, e também vamos passar direto pelo anexo 3, que também é mais específico das capacitadoras, que é o relatório de atividades, tá? Então, a gente vai ver a norma em si e comentar o anexo 2, beleza? Mas qualquer coisa é de fácil acesso, você consegue baixar a norma, caso você precise de informações que constam no anexo 1 e ou no anexo 3, beleza? Então, conceitos e objetivos. Primeiro de tudo, a presente norma ela tem por objetivo regulamentar o Programa de Educação Profissional Continuada, que a gente conhece por PEPC, tá? Que foi instituído lá em 2010 pela Lei 12.249, e visa definir as ações do CFC e dos CR6 para desenvolver e viabilizar esse cumprimento da educação profissional continuada, tá? Então, é um programa profissional em que todo ano você tem que provar que você continua estudando, se atualizando, tá? Então, a educação profissional continuada é uma atividade que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, como características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil. Então, essa educação profissional continuada ela tem essa missão, né, de manter sempre atualizado o profissional da contabilidade, ok? Vamos em frente. Quais são as diretrizes básicas, né, desse programa? Primeiro, fomentar a educação profissional continuada. Segundo, ampliar as parcerias com entidades de classe, regulatórias e fiscalizatórias que apoiam esse programa. Estabelecer também uma uniformidade de critérios, né, para a estrutura das atividades de qualificação do profissional. Estabelecer também a capacitação que possa ser executada pelo próprio sistema do Conselho, CFC e CR6, tá? ou ainda por entidades capacitadoras reconhecidas, e fomentar ainda a ampliação das capacitadoras credenciadas para melhor atender às necessidades da educação continuada, né? Tá, professor, beleza, mas quem é que precisa seguir esse programa de educação continuada? Então, vamos lá. Primeiro, né, é obrigatório para todos os profissionais da contabilidade que estejam inscritos no CNAE
que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, do CFC, exercendo ou não a atividade de auditoria. Se ele está inscrito no CNAE, passa a ser obrigatória a educação profissional continuada para ele. Ainda, profissionais da contabilidade que estejam registrados na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, inclusive sócios, exercendo ou não a atividade de auditoria independente, responsáveis técnicos e demais profissionais que exerçam cargos de direção ou gerência técnica, nas firmas de auditoria registradas na CVM. Tá? Então, mais uma vez aqui, exigências ligadas à auditoria independente. Ainda, aqueles que exercem auditoria independente de instituições financeiras, ou seja, que têm vínculo com o Banco Central do Brasil, na função de responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou afins. Tá? Ainda, aqueles que exercem auditoria independente em seguradoras, resseguradoras e afins, né, na Previdência também, ou seja, que exercem auditoria independente estão vinculados à SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, na função de responsável técnico, diretor, gerente, supervisor, qualquer outro integrante. Então, aqueles auditores independentes também ligados à SUSEP estão sujeitos obrigatoriamente. Tá? Ainda, os que exercem auditoria independente nas entidades fechadas de previdência complementar, reguladas pela PREVIC, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, também, né? Mais um ponto ligado à auditoria independente. Tá? Ainda, os que exercem auditoria independente em entidades não mencionadas anteriormente, mas que são sócios responsáveis técnicos em cargo, direção e gerência técnica, em firmas de auditoria de organizações contábeis. Tá? Então, no geral, quem mexe com auditoria independente, tem cargo de gerência técnica, de direção, né, cargos de confiança ou são responsáveis técnicos, mexeu com auditoria independente, tem cargo de confiança ou é responsável técnico, está sujeito obrigatoriamente aqui, tá? Auditoria independente, tá, pessoal? A externa. Ainda, os responsáveis técnicos, no geral, por elaborar as demonstrações contábeis, ou ainda aqueles que têm função de gerência, né, chefia, cargos de confiança, de empresas que são reguladas pela CVM, pelo Banco Central, pela SUSEP, ou ainda as sociedades de grande porte no geral, nos termos da 11638 de 2007, tá? E também as entidades sem finalidade de lucro, que se enquadrem nos limites monetários da já citada lei. Então, se você é responsável técnico por empresas reguladas e ou supervisionadas pela CVM, Banco Central, SUSEP, ou ainda aquelas que se enquadram como grande porte na lei, você também está sujeito de forma obrigatória à educação profissional continuada. Ainda que seja responsável técnico pelas demonstrações de sociedades e entidades do direito privado, com ou sem finalidade de lucro, que no exercício social anterior tenha tido receita total ou superior a 78 milhões. Tá? E ainda que você seja responsável técnico pelas demonstrações ou tenha cargo de gerência de empresas reguladas e supervisionadas pela PREVIC. Então, resumindo, né, se você é responsável técnico por empresas de grande porte, com ou sem finalidade de lucro, que se enquadram aqui nesse critério também de receita, ou que estejam vinculadas a CVM, SUSEP, Banco Central ou PREVIC, você também se aplica a você de forma obrigatória a educação profissional continuada. E, por fim, a todos os peritos contábeis que estejam inscritos no CNPC, Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, lá do CFC, tá bom? Então, se aplicam aí basicamente a quem é da auditoria independente, a quem é responsável técnico por essas grandes empresas e aos peritos contábeis que possuem cadastro, possuem seu nome, sua inscrição no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, ok?
não se aplicam a quem é da auditoria interna, quem é da auditoria independente, perdão, aqueles que exercem apenas a função de especialista, tá? Então, é isso que o ponto 5 vem dizer aqui. Seguindo. Então, esses profissionais que foram listados aí, pessoal da auditoria independente, os responsáveis técnicos e os peritos, eles devem cumprir, no mínimo, 40 pontos de educação profissional continuada por ano. Desses 40, no mínimo, 8 pontos devem ser cumpridos como atividade de aquisição de conhecimento, na tabela 1 do anexo 2. A gente vai chegar lá, tá? Então, via de regra, preciso cumprir 40 pontos, no mínimo, todo ano. Desses 40, no mínimo 8 pontos tem que ser do que está lá na tabela 1. Valeu? Então, os profissionais que se enquadram ao cumprimento da educação, em mais de uma das alíneas, devem cumprir a pontuação exigida para cada categoria. Por que isso? Eu posso ser perito e auditor independente, então eu tenho que cumprir 40 pontos para cada uma das categorias. Porque alguns eventos, algumas coisas que eu faço, pode pontuar para a auditoria e não pontua para a perícia, e vice-versa. Então, eu tenho que bater os 40 pontos exigidos para todas as... tudo aquilo ao qual eu estou qualificado a exercer, tá bom? Por deliberação da Câmara de Desenvolvimento Profissional, a pontuação exigida pode sofrer alterações em caso de força maior. Como foi o caso da pandemia, tá, pessoal? Durante os anos de 2020 e 2021, por deliberação, né, por causa da pandemia, foi reduzido de 40 para 20 pontos o mínimo, tá? A partir de 2022, já voltou a ser 40 pontos normal, mas então, por deliberação, pode haver alteração nesse item 7, tá? Seguindo. Aqui ele só explica, né, só especifica que para atender lá a obrigatoriedade, você tem que ter sido aprovado em exame de qualificação técnica específico. Por isso, né, só através desse exame que você entra no CNAE ou no CNPC. Tá? Perdão. E aí segue. Os profissionais no item 4, que se enquadrarem nas exigências, eles precisam cumprir essa educação profissional a partir do ano subsequente ao do seu enquadramento. Então, se eu entrei agora em 2022, eu preciso cumprir a educação a partir de 2023. Assim, por aí vai, tá bom? Ainda, os profissionais sujeitos a essa norma, mas que estejam impedidos de exercer profissão por período superior a 60 dias, devem cumprir essa educação proporcionalmente aos meses trabalhados no ano. E aí, o que é considerado válido? Licença maternidade, enfermidades, eventual acidente de trabalho e demais situações julgadas pertinentes pela Comissão de Educação Profissional. Tá? Então, se eu tiver que me afastar por 60 dias ou mais, eu só preciso cumprir proporcionalmente ao tempo que eu exerci minha profissão durante o ano. Ok? No caso das enfermidades, impeditivas por período superior a 3 anos e não tendo cumprido a pontuação exigida nessa norma, o Conselho pode determinar a baixa, tá? No CNAE ou no CNPC. Seguindo. Os profissionais eles devem comprovar essas situações mediante sistema próprio do EPC, tá, pessoal? O EPC ele tem um sistema próprio, um site próprio, até 31 de janeiro do exercício social subsequente, ok? Então, tem esse prazo aí. Ainda, cabe ao profissional a verificação prévia do devido credenciamento no programa de educação profissional que pretende realizar, bem como os pontos que serão atribuídos. Seguindo,
é de responsabilidade dos profissionais, do item 4, lançamento e acompanhamento no sistema das informações que pontuam, né? Então, é da sua responsabilidade você acompanhar e lançar, eventualmente, as coisas que você forem fazendo que pontuem, tá certo? Ainda, né, tem um bocado aqui de coisa tracejada, é porque, como já sofreram revisões, né, então a redação deixou de valer, e aí passa a valer com a nova redação, mas permanece aqui, apenas sublinhado, né, apenas riscado a redação antiga, tá? Então, o cumprimento dessa pontuação mínima exigida deve ser comprovado mediante verificação das atividades no relatório que você vai gerar, né, lá no próprio sistema do EPC, né, lá no site próprio, tá? Ainda, quem estiver atuando no exterior não deixa de ser obrigado, tem que cumprir a educação profissional continuada, desde que atenda aquela obrigatoriedade lá, né? As atividades no exterior devem ser cadastradas lá no sistema por meio de declaração ou certificado emitido pela entidade realizadora, traduzido para o idioma do português, tá? Que não tem que ter carga horária e mais algumas especificidades. Vamos lá. E seguindo, né? Agora falando sobre a Comissão de Educação Profissional Continuada, a Comissão de Educação ela é constituída pelo Conselho Federal e tem as atribuições especificadas no item 26 da norma. Então, aqui basicamente está dizendo quem integra, né? O vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal, o diretor nacional de desenvolvimento profissional do IBRACON, que é o Instituto dos Auditores, né? Contadores e vice-presidentes dos 5 CR6 que reunirem maior número de profissionais com registro ativo, diretores das regionais do IBRACON também, que tiverem maior número de profissionais ativos, associados. Então, aqui ele está falando da composição dessa comissão, tá, pessoal? E que os mandatos são de 2 anos, permitida recondução, certo? Então, aqui é mais uma parte mais técnica, né, especificamente, tá? Ainda, representantes de CRC, CVM, Banco Central, SUSEP, Previc, podem participar das reuniões na condição de observadores, tá? Com direito à voz, mas sem direito a voto. Ainda, né? Quais são as atribuições desse comitê aí, do CEPC? Estabelecer o cronograma das reuniões, estudar as disposições, né, para aprimoramento, divulgação da norma de modificações, divulgar as diretrizes, prestar esclarecimentos. Então, cabe ao CEPC todas essas formalidades, tá? E também analisar e decidir sobre qualquer processo encaminhado pelos regionais num prazo de até 60 dias, tá bom? Então, qualquer eventual processo encaminhado deve ser respondido, deve ser analisado em até 60 dias, ok? E aqui tem mais algumas coisas mais burocráticas, né, que a gente pode ir passando mais, tá? Quanto aos regionais, né, os CR6, eles têm essa responsabilidade de promover e incentivar a implementação de atividade de capacitação que permita o cumprimento desta norma. Os regionais eles podem constituir o seu próprio CEPC, que deve ser formado por, no mínimo, 5 contadores, tá? Sendo pelo menos um deles indicado pela seção regional do IBRACON. Ainda, os CR6 que não dispuserem do CEPC têm suas atribuições assumidas pela Câmara de Desenvolvimento Profissional, que aí todo conselho tem, tá? E aí, quais são as atribuições do conselho do regional, né?
Basicamente, receber esses pedidos de credenciamento das instituições que querem ser capacitadoras, emitir pareceres e atribuir pontos aos cursos, às atividades e afins, e divulgar a lista de profissionais sob sua jurisdição, né, bem como prestar qualquer eventual esclarecimento sobre a norma. Tá? Também, via sistema web, eles têm que validar, os regionais, né, até 28 de fevereiro do ano subsequente, as informações da atividade de EPC das capacitadoras. Então, o que aconteceu em 2022, por exemplo, tem-se até 28 de fevereiro de 2023 para validar no sistema. Ok? E aí fala aqui sobre outras validações no sistema também, né, que até 31 de março você tem que validar os dados dos relatórios de atividades, tá? Que é um ponto que eu falei no começo, né? A gente não vai abordar ele aqui, porque é mais específico das capacitadoras. Seguindo, cuida-se também de credenciar e descredenciar cursos e eventos, né, de acordo com a observância ou não desta norma, tá? Tratando de verificar eventual penalidade também imposta aos que forem descredenciados. Julgam os processos dos recursos, né? Porque cabe recurso. Você pode sempre entrar com recurso se você discordar da pontuação e etc. e afins. Então, a primeira instância cabe aos regionais, né? Para esse tipo de análise, tá? Até 30 de abril de cada ano, os conselhos regionais eles devem disponibilizar se o profissional atendeu ou não a pontuação mínima exigida, tá? E essa certidão não exime também o profissional de prestar qualquer esclarecimento que seja necessário. Mas, então, por exemplo, para dizer se eu, em 2002, cumpri tudo, o regional ele tem até 30 de abril de 2023 para informar isso daí. Tá? E quem é que pode ser instituição capacitadora, pessoal? Quem é que pode ser instituição capacitadora para a educação profissional continuada? Então, é isso que o item 34 vem mostrar. Então, podem ser o Conselho Federal, os conselhos regionais, a Fundação Brasileira de Contabilidade, a Academia Brasileira de Ciências Contábeis e as suas regionais ou estaduais, o IBRACON, qualquer instituição de ensino superior que esteja cadastrada no MEC, entidades de especialização ou desenvolvimento profissional que ofereçam cursos ao público em geral, federações, sindicatos e associações de classe contábil empresarial, firmas de auditoria independente, organizações contábeis, né, escritórios e empresas de perícia, órgãos reguladores e empresas de grande porte representadas pelos seus departamentos de treinamento. Tá? Então, todos esses podem ser capacitadores, não quer dizer que elas serão de cara, assim, automaticamente. Aí você tem que dar entrada com todo o processo burocrático para que você seja reconhecido como capacitador. Mas é possível, existe a possibilidade para todos esses que aí estão elencados. Ok? E aí vamos indo, né? Essa parte aqui é mais focada para os capacitadores, a gente vai passar. Além das capacitadoras, né, você tem que ter os cursos e eventos credenciados, tá? Então, considera-se a aquisição de conhecimento, atividades presenciais à distância ou mistas, incluída autoestudo, estudo dirigido, equivalentes que contribuam, né, para a educação por meio de cursos credenciados, eventos credenciados, conclusão de disciplinas de pós-graduação em instituição de ensino superior, quer seja estrito sensu ou lato sensu, os cursos de extensão que estão credenciados no programa também, e disciplinas cursadas em outras graduações de áreas correlatas, né, como administração, atuárias, economia, estatística, TI e até mesmo direito. Tá? As disciplinas cursadas em graduação de ciências contábeis para os profissionais registrados como técnico também valem. Pode ainda haver docência, né?
docência em disciplinas ou temas relacionados à educação. Então, se você é docente, também conta para a sua pontuação, tá? E aí a gente segue aqui. Produção intelectual também conta, então você publicar matérias, artigos técnicos, artigos científicos, teses, dissertações, ser autor ou coautor de livro, tudo isso vai contar também em pontuação, tá? E aí, pessoal, temos as disposições gerais, né, de que, para finalizar aqui, a regra propriamente dita, e aí o seguinte, quem não atinge essa pontuação mínima exigida anualmente, né, acarreta sua baixa do cadastro de auditores ou de peritos, CNAE ou CNPC, ok? E a norma entrou em vigência, né, a partir de 1º de janeiro de 2021, e aí vamos para os anexos, tá? O anexo 2 é o que nos interessa para a gente fechar esses comentários. Vamos lá para o anexo 2, ele é lá embaixo, tá? Pronto. São as tabelas de pontuação, né? A gente veio falando aqui que você precisa atingir 40 pontos, dos quais 8, no mínimo, tem que ser a tabela 1. Tá? Então, no mínimo, 8 pontos tem que ser dessa tabela aqui, ó, pessoal. Aquisição de conhecimento. Tá? Então, geralmente é 1 ponto por hora, que seriam o quê? Cursos e eventos promovidos pelas entidades capacitadoras, previamente cadastrados e aprovados, que você cursou, tá? Então, não pode ser qualquer curso também, não. Tem que ser um curso previamente autorizado por uma entidade capacitadora. E aí você vai bater 1 ponto por cada hora desses cursos e eventos. E palestras, no geral, né? Desde que previamente autorizadas, tá? Ainda se enquadra nessa questão se você fizer algum curso de graduação ou pós-graduação, ou alguma disciplina, né? Então, isso vale até 10 pontos por disciplina, desde que você comprove que foi aprovado, tá? E que o curso tenha, no mínimo, 360 horas aula, tá? Novamente, tudo isso aqui vale para as capacitadoras, né? Para as entidades capacitadoras lá. O autoestudo, né, que é aquele que você faz uma espécie de estudo dirigido, né, impresso ou online, e ao final você faz uma prova, você estuda sozinho pelo material, no final você faz uma prova e tem que bater no mínimo 75% de acerto. Tá? Então, vale 1 ponto por hora também. Eventos, né, credenciados, como conferências, seminários, fóruns, debates e afins, novamente, 1 ponto por hora, limitados a 20 pontos por evento. Tá? Já na tabela 2, ele apresenta aqui a pontuação por docência. Então, se você é professor de pós-graduação ou de graduação, você ganha 1 ponto por hora para a disciplina, né, limitada a 10 pontos por disciplina ministrada no ano. Então, por exemplo, eu leciono perícia contábil, a disciplina de 60 horas. Então, eu ganho 1 ponto por hora, limitado a 10, né? Então, eu ganho 10 pontos por ministrar essa disciplina, ok? Se eu sou professor também de cursos, inclusive de extensão ou de eventos credenciados, novamente, 1 ponto por hora, tá? E se eu participo, né, que é o que vem na tabela 3, tá? De comissões técnicas, grupos de estudos, etc., ligados à área ao qual eu sou cadastrado, né? Comissões do conselho, da fundação, da academia, né? Então, não é de qualquer lugar também, tá? Tem que atender esses requisitos aqui. Então, 1 ponto por hora também, tá? Se eu oriento teses, dissertações, monografias ou artigos, novamente,
se tiver relação por trabalho, né? Então, por trabalho, se for uma orientação de doutorado, 10 pontos, mestrado, 7, especialização, 4, bacharelado, 3 pontos. Se eu participo de banca, né? Eu não sou orientador, mas eu participo de banca. Se for de doutorado, 5 pontos. Se for de mestrado, 3 pontos, limitados ao máximo de 10, tá? Ou ainda, se eu produzo, né? Se eu faço produção intelectual, ou seja, é a última tabela aqui, onde eu posso ganhar pontos. Então, se eu publico matérias em jornais e revistas, até 3 pontos por matéria, né? Se eu publico artigo científico, até 15 pontos por artigo. Se for uma revista classificada como A1 ou A2, 15. B1 a B5, 10. C, 5 pontos por artigo. Tá? Se eu apresento trabalhos em congressos, então até 15 pontos, né, por estudo ou trabalho. Se for internacional. Se for nacional, até 10 pontos. Tá? Se eu tenho a minha tese concluída, dissertação, monografia, se for de doutoramento, 20 pontos, de mestrado, 14, especialização, 6, graduação, 4 pontos. Ou ainda, se eu tenho um livro, né, publicado, até 20 pontos por obra, tá certo? Se eu sou coautor do livro, até 10 pontos por obra, e se eu traduzo livros, até 10 pontos por obra novamente, ok? Então, basicamente, é isso, pessoal, que se trata em BCPG 12, uma prova bastante técnica, né? Mas o que é que precisa ficar aqui do geralzão de entendimento? A educação profissional continuada ela é obrigatória para alguns profissionais da contabilidade, basicamente aqueles que mexem com auditoria independente, que são responsáveis técnicos de grandes empresas e que são peritos contábeis, né? Desde que estejam lá nos devidos cadastros, INAI para auditor, CNPC para perito. E aí, basicamente, o que é que acontece? Você tem que fazer no mínimo 40 pontos por ano, tá? Esses pontos são validados se você desenvolver atividades relacionadas às entidades capacitadoras, né? Pode ser conselhos, instituição de ensino superior e demais. E aí você tem que atingir lá, você tem 4 formas, né, de atingir, participando de congressos, de cursos, de seminários, ou ainda dando aula, ou ainda como membro, né, de grupos de estudo, como orientador, ou, por fim, como autor de trabalhos, tá? Então, você precisa necessariamente atingir isso daí. Valeu? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu por acompanhar até o final. Se ficou qualquer dúvida, né, quer trocar uma ideia, quer comentar, deixa aqui embaixo, ó, nos comentários que a gente troca essa ideia, a gente debate, a gente conversa, tá? Se gostou aqui do vídeo, deixa eu repetir lá o pedido que eu fiz no começo, dá uma curtida nele, dá um joinha, dá um like aqui, tá? Que ajuda bastante o nosso trabalho. E, por fim, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Você aproveita tudo que tem por aqui e ainda vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Valeu? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.